Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos fazer a correção das atividades do dia 19/3, tá? Então, todo mundo vai conferir no seu livro. Alguns eu já conferi, já mandei um ok, tá? Mas não custa conferir de novo, dar uma olhadinha, porque às vezes alguma coisa passa despercebido, porque ficou assim, às vezes, uma imagem não muito nítida e não consegui talvez olhar. Então dá uma conferida de novo, não tem problema nenhum. E aqueles que ainda restaram dúvidas, que eu tentei explicar lá pelo clipe, mas que às vezes não consegui me explicar direito, tá? Então vocês dão uma olhada e conferem de novo e ouçam as explicações novamente. Bom, na número 7, nós tínhamos aqui duas figuras, a letra A e a letra B, onde vocês teriam que representar essas figuras, uma multiplicação de frações, tá? Então, a fração da letra A, esse primeiro desenho, eu tenho então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadrados, triângulos no total e 2 pintados. Então, a fração considerada dessa seria 2/4, tá? Dessa aqui, o que a gente vai considerar? Nós vamos considerar somente a parte pintada dessa figura, tá? Então, nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 pintados, tá? 5 mais escuros, então, seria uma fração de 5/8, tá? Então, aqui vocês vão fazer a multiplicação, ó. 5/8 vezes os 2/4 vai resultar em 10/32. Aí, faz a simplificação por 2 e vai dar 5/16, tá? Tem que sempre simplificar todas as questões, tá? Nessa letra B, semelhante. Então, aqui eu vou contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 repartições desse hexágono, 2 pintadas, então a fração 2/6. Aqui eu vou considerar só as pintadas, então 1, 2, 3 mais escuro, 4, 5, 6, 7, 8. Então seria 3/8. 3/8 vezes 2/6 dá 6/48, que simplificado por 2 vai dar 3/24, e que simplificado por 3 vai dar 1/8, tá? Então, essa seria a resposta da letra B. Todo simplificado já, 1/8. A número 8, então, vocês tinham que completar as igualdades de modo que isso se tornasse verdadeiro, tá? Então, aqui, claro que esse resultado aqui é um resultado simplificado já, né? Então, vocês teriam que pensar que 2 vezes o 3 dá 6, né? Então, 6, que número que eu simplificaria esse 6? Então, por próprio 6 para resultar em 1. Então, aqui embaixo, eu vou ter que ter um número que, quando eu simplificar por 6, vai resultar em 2, tá? Então, o que acontece aqui? 4 vezes quanto que dariam 12 nesse caso? 3. Então, 4 vezes 3, 12, que eu vou simplificar por 6, vai resultar em 2. Nesse caso aqui, ó, o 2 vezes o 3 aqui embaixo dá 6, tá? Então, 6 eu vou simplificar por alguma coisa que vai dar 2, que seria o 3. Então, aqui, esse 5, eu teria que também pensar que ele foi simplificado por 3. Então, eu posso pensar o contrário, 5 vezes 3 dá quanto? Ah, 15. Então, o resultado de 1 vezes alguma coisa tem que resultar em 15. Então, é o próprio 15, tá? Então, 15 vezes 1, 15. Daria uma fração de 15/6, que simplificado por 3 vai dar 5/2. Nessa aqui, então, 9/4 vezes 6/5. Então, eu vou fazer 9 vezes o 6, que vai dar 54, e 4 vezes o 5, que vai dar 20. Vou simplificar por 2 e vai resultar, então, 54 dividido por 2 dá 27, 20 dividido por 2 vai resultar em 10, tá? Então, muitos tinham colocado somente o valor dos 54/20, e eu pedi, então, para que simplificasse, tá? E apresentasse essa fração de modo irredutível, tá? A número 9, então, vocês teriam que fazer, então, a fração que corresponde.
Que fração correspondente de 1/2 de 4/5 de 1 ano, que seria 365 dias, tá? Essa fração equivale a quantos dias? Então, vocês vão fazer a multiplicação do 1/2 por 4/5. Isso vai resultar, então, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 5 dá 10. Simplificando por 2, vai resultar em 2/5, tá? 2/5, então, vocês têm que calcular de 365 dias, tá? O que vocês vão fazer aqui, ó? Vão fazer aquela fração de número, 365 dividido pelo 5, o resultado vezes 2, tá? Que vai dar, então, 146 dias, certo? Semelhante nessa aqui, que é a letra B. Que fração também? Então, 2/5 vezes 1/3 vai resultar em 2. 5 vezes 3, 15. E aí, vão calcular a fração 2/15 de 30 dias, que seria 1 mês. Então, 30 dividido por 15 vai dar 2. 2 vezes 2, 4 dias, certo?